O Brasil volta a ter aumento de casos de Covid-19. Nas últimas semanas, o crescimento de casos em cidades como o Rio de Janeiro e São Paulo tem preocupado especialistas. E para saber sobre este aumento das infecções, vamos conversar agora com o pesquisador da Fiocruz e coordenador do Infogripe, doutor Marcelo Gomes. Oi, doutor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Karina, bom dia, Vitor. É um prazer estar falando com você de novo. Prazer é todo nosso. Primeiramente, doutor, essa alta, ela era prevista? Há o risco do Brasil passar por uma nova onda de Covid? Então, infelizmente, sim, né? A gente não tinha exatamente, né, uma segurança ou uma clareza em relação a quando isso voltaria a acontecer no nosso país, né? Mas a gente trabalhava, sim, com a hipótese, né, com a possibilidade de, no final do ano, novamente a gente passar por um novo ciclo, né, de aumento de casos da Covid. Né? A gente tem que lembrar, né, isso é um ponto importante, que é uma doença com a qual a gente ainda está aprendendo. Né? A gente não sabe, por exemplo, qual é o período típico, né, como a gente sabe para a gripe, por exemplo. Né? E a gente está vendo, infelizmente, um cenário aí que cada vez mais está sugerindo uma realidade em relação à Covid, de talvez a gente trabalhar com 2 picos anuais, né? O que, obviamente, gera uma preocupação, né? Especialmente em relação à campanha de vacinação, por exemplo. Né? Como é que a gente vai estruturar uma campanha de vacinação pensando em 2 picos anuais e não apenas um único pico por ano, como é, por exemplo, o caso da gripe, né? Então, a gente tinha essa expectativa, né? Porque nos anos anteriores a gente passou por aumentos de casos no final do ano, começo do ano seguinte, né? Esse período de virada de ano. Então, era uma possibilidade que, infelizmente, está dando sinais aí de que pode sim acabar acontecendo. E aí, Marcelo, diante disso, como é que fica a vacinação? Será que vão ser necessárias aplicações de doses com intervalo menor? Você está falando aí de 2 picos anuais, significa que precisaríamos ser vacinados 2 vezes por ano ou não? Uma coisa não mexe com a outra? Queria que você nos explicasse. Esse é um ótimo ponto, Vitor. A gente começa aí a pensar, né, em estratégias diferentes, né, para grupos específicos, né, grupos de risco distintos. Né? Então, com o que está se trabalhando hoje? Né? Qual é o cenário que a gente está pensando? Né? Isso não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Caso realmente a gente trabalhe com 2 picos anuais, o mais provável é que a gente tenha uma estratégia que é, ali junto com a vacina da gripe, a gente ter uma campanha, né, focada em diferentes faixas etárias, né? E um segundo momento, mais para o final do ano, aí talvez focando especificamente, né, nos grupos de maior risco, né? Ou seja, idade mais avançada e imunocomprometidos, por exemplo. Né? Então, ter uma campanha mais ampla no começo do ano e outra mais restrita para os grupos de maior risco no final do ano, né? Porque a gente tem visto, felizmente, que as doses de reforço que nós temos na população adulta em geral, ela continua dando uma resposta. Né? Então, essa questão da gente ter vacinação anual da Covid, é possível que a gente fique com essa situação. Né? Uma dose anual para a maioria da população e grupos de maior risco, eventualmente, 2 doses. Né? Uma no começo do ano e outra, né, ali para meados, né, do segundo semestre, pensando nesse eventual pico de final de ano. Doutor, mas a gravidade do vírus neste momento não é a mesma de antes, né, do começo da pandemia? Isso muito por conta da vacinação, inclusive. Né? A vacina ela tem se mostrado, né, um aliado muito importante. Né? Quando a gente olha os dados até hoje, né, comparando o risco em cada faixa etária, comparando ali não vacinado versus vacinado, já com dose de reforço, a gente vê uma diferença muito grande, né, em termos de risco, justamente de agravamento, né, de internação e de mortes. Então, isso tem ajudado muito. Né? A questão do próprio vírus em si, né? O vírus está se tornando menos grave, não é tão claro do ponto de vista biológico. Por enquanto, né, o que a gente tem de dado mais claro em relação a essa redução da gravidade é muito decorrente da vacinação em si. Né? Mas essas coisas, óbvio, né? Elas podem ir se somando, né? Mas não você trabalhou muito, né, com essa questão de os vírus, em geral, eles vão ficando menos agressivos. Não é bem assim, isso não acontece com todo e qualquer vírus, não.
né? Então a gente tem que ter um pouco de cuidado disso, mas felizmente a vacinação continua dando uma resposta boa, né? Mas é aquela coisa, novas variantes a gente aprende à medida com que elas vão surgindo, né? E por enquanto felizmente não tem se mostrado mais grave, né? E as vacinas continuam dando resposta adequada. Tá certo, conversamos então com o pesquisador da Fiocruz e coordenador do Infogripe, Marcelo Gomes. Doutor, obrigada, excelente domingo para o senhor. Muito obrigado para vocês também, um ótimo domingo. Tchau, tchau, até uma próxima. Até.